Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Derme Prosa. É um prazer ter vocês aqui de novo com a gente e hoje vocês não têm noção do nosso convidado. Ele é médico dermatologista pela USP Ribeirão, olha só esse currículo. Tem mestrado pela USP Ribeirão, fez subespecialização em dermatopatologia pela USP Ribeirão e é especialista em cirurgia micrográfica de Mohs. Nosso colega Flávio Garcia, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite, é uma honra. Você é nosso primeiro convidado. Quando a gente pensou em trazer alguém para falar sobre carreira na dermatologia, sobre desde a formação até a subespecialização, você foi o primeiro nome que veio à nossa mente. Obrigada, é uma honra ter você aqui com a gente, Flávio. Imagina, eu que agradeço o convite e poder participar desse bate-papo aqui com pessoas tão expressivas assim da nossa dermatologia e inovadoras, né? Por que não? Flávio, vamos lá, conta pra gente a sua trajetória. Desde acadêmico de medicina, em que momento que despertou em você pela primeira vez a vontade de quero ser um médico dermatologista? Pois é, eu comentei com ela, foi uma coisa assim meio diferente, porque eu passei a faculdade inteira querendo ser cirurgião. Certo? Fazia plantão voluntário no pronto-socorro, né? Minha mãe mora até hoje ali do lado do antigo pronto-socorro, às vezes faltava plantonista e eles me ligavam, tá faltando plantonista, você quer vir aqui ajudar a gente a entrar em cirurgia? Eu ia, entendeu? Só que chegou no final do curso, eu pensei bem, fiquei olhando para aqueles médicos, né, dando plantão, né, cabeça branca, estressado. Falei, não, eu não quero isso, eu quero alguma outra coisa que seja que eu consiga operar, mas que não seja tão difícil. Eu sempre gostei muito de clínica também. E aí deu aquele estalo, falei, dermatologia eu consigo tratar clínica, fazer doença, fazer cirurgia e tem de quebra a parte estética também. Isso que você falou, Flávio, é muito interessante e a gente já falou isso nos episódios anteriores, que muitas vezes o acadêmico, ele tem uma ideia utópica do que é a especialidade. Sim. E como é interessante essa prática que você entrou em uma imersão, você acompanhava a rotina daquelas pessoas, não só a aula. Se você tivesse se limitado ao que a graduação te oferecia, que é você assistir aula de cirurgia, você assistir uma cirurgia no hospital, escola, e não tivesse ido pro outro lado, pro bastidor, ver a prática, ver a rotina do cara de estar dormindo ali de madrugada, muito provavelmente você teria feito cirurgia e talvez você seria um daquele que estivesse talvez frustrado de cabelo branco no pronto-socorro num sábado à noite até hoje. Provavelmente. Então, como a gente sempre incentiva isso para os acadêmicos. Vá atrás nesse momento, ou seja, ou no final da faculdade, em que você tem umas duas, três ideias do que você quer e acompanhe a rotina daquela pessoa. Exatamente, exatamente. É muito salutar para você ver como é que funciona aquilo que você falou, os bastidores, né? Porque é glamouroso, você é cirurgião, você é isso, você é aquilo, mas ninguém vê o dia a dia, né? O dia a dia é pesado, dependendo da especialidade. E hoje em dia nós temos muitos afazeres, família, tudo, você tem que se dividir, né? Então senão você só fica naquilo. Então é interessante, isso mudou. E foi uma coisa ótima que aconteceu comigo, que foi poder ter escolhido e ter tido tempo de estudar, eu tive que servir, né? Serviço militar. E aí deu para me preparar melhor e passar onde eu queria. Nesse momento que você escolheu, você estava em que ano da faculdade, você lembra? Na realidade, eu fiz uma mudança. Quando eu me formei, eu prestei a prova ainda para cirurgia. E passei, na época eu não fui bem classificado em Ribeirão, não passei, só sei que eu passei no SUS para Santos, no Hospital de Santos, para cirurgia geral. Quando eu fui para fazer o serviço militar obrigatório, que era a Marinha lá em Ladário, Corumbá, eu comecei a pensar melhor. Falei, não, mas foi nessa época, eu já estava trabalhando no hospital, era médico, né, médico da Marinha. Aí que eu pensei, falei, não, isso não está certo, eu não quero isso para minha vida. E aí comecei a ver, falei, não, vou fazer dermatologia. É que eu quero. E aí comecei já a estudar, comprar livros, já lia, já ia fazendo. E me preparei melhor. Aí eu passei onde eu queria, que era Ribeirão. Legal. Estudei mais, né? Me preparei para a prova. Passei e aí comecei R1 de clínica. Na época era R1 de clínica que você fazia e depois você terminava o R1 de clínica, você tinha que prestar a prova para especialidade. Aí eu prestei outra prova e passei e fiz
o R2 e o R3 de dermatologia. Então a residência, primeiro você prestou clínica médica. Clínica médica. E aí você fez 1 ano, e depois que você prestou dermatologia. Exatamente, você tinha que fazer isso. Na época era assim que funcionava, né? Inclusive era bem concorrido, mas deu tudo certo. Eu passei, aí fiz o R2 e o R3 de clínica. E quando eu acabei tudo, iria voltar para Cuiabá, surgiu essa história da dermatopatologia que estava lá também, e eu resolvi fazer. Mas antes, conta pra gente, Flávio, como que funciona o serviço lá. Porque tem bastante gente ouvindo aqui que não sabe ainda como que é um serviço de residência. A gente até gravou um episódio anteriormente sobre alguns dos serviços que a gente tem contato, mas a gente não falou sobre a USP Ribeirão. Como que é o serviço de residência em dermatologia lá na USP Ribeirão? É um serviço muito interessante, grande. Primeiro que o hospital lá da escola, né, dentro do campus, tem mais de 400 leitos. Então nós tínhamos 8, eu não lembro agora de cor, serão 8 ou 10 leitos para dermatologia, só para internar. Então você tem uma enfermaria, tá? E quem passa a visita na enfermaria, no caso era o R2, que é o R1 de dermato, tá? Supervisionado por um R3, que é o chefe da enfermaria que faz o rodízio, tá? Então você tinha que chegar cedinho, passar a visita, geralmente nós chegávamos umas 7 horas, por quê? Porque 8 horas começava o ambulatório. Então você tinha que chegar, passar a visita, evoluir o seu paciente para depois ir para o ambulatório, né? E como grandes serviços, tinha uma vez por semana, a sexta-feira, pela manhã, era a visita na enfermaria com todos os docentes. Eu passava os casos internados e depois tinha uma discussão de caso, cada caso, e às vezes tinha uma aula extra, né? Mas toda sexta-feira era a visita dos docentes à enfermaria, Legal. beira do leito, para discutir os casos, tá? E o ambulatório era setorizado, atendia-se todos os dias de manhã e à tarde, de segunda a sexta, e cada dia tinha uma especialidade. Eu lembro que tinha dia que era só parte geral de dermatologia com pediatria, aí tinha um dia que você fazia só a parte de infecto, tinha quinta pela manhã, neoplasias e psoríase, eram duas coisas assim, tinha, né? E a cosmiatria era só sexta-feira à tarde, que tinha uma professora que ia lá. E sexta-feira pela manhã era a visita na enfermaria e a discussão de casos. E o ambulatório, a discussão era com o preceptor, sempre tinha um preceptor, e toda manhã, final do ambulatório, descia um ou dois professores do centro, lá da parte administrativa, lá, né, que ficavam os professores do quarto andar, para ter a discussão dos casos mais interessantes do ambulatório. Então, todo ambulatório, toda manhã, né, o ambulatório da manhã, no final da manhã, tinha discussão dos casos mais interessantes ou polêmicos, né, que chegavam no ambulatório, né. Tinha também o serviço de triagem, que geralmente era o R3 que fazia a parte, né, a porta, mas era isso, era dividido, dia de cirurgia, dia de biópsia, tinha tudo isso setorizado. Legal. E você falou que você sempre gostou de cirurgia. Sim. Durante a sua residência, você teve contato com a cirurgia? Você foi vendo que era isso mesmo que você gostava? Sim, ou teve sim. alguma dúvida? Como Não, nunca tive dúvida. É que assim, Ribeirão Preto classicamente é um serviço mais voltado para doenças, né? É muito forte em doenças. A cirurgia tinha um preceptor, que era um preceptor mais antigo, que ele fazia só o básico. Mas a gente sempre queria fazer cirurgia maior. Então tinha dia do ambulatório e tinha o dia da cirurgia. Inclusive, não foi nenhuma ou duas vezes que a gente marcava a cirurgia sem ele saber, né? Então o que acontece? Ele chegava para começar a cirurgia geralmente um pouco mais tarde, 8h30, 9 horas. Então às vezes eu marcava uma cirurgia que ele não tinha autorizado, fazia, na hora que ele chegava eu estava já suturando. Ele falou, esse paciente não, discutimos. Eu falei, mas eu não estou lembrado. Não, o senhor autorizou, discutimos aqui, pronto, e fez, e a gente fazia a cirurgia assim mesmo, né? Dava um jeito. Mas nunca foi muito forte em cirurgia Ribeirão, como você tem outros serviços, por exemplo, o serviço do ABC é famoso, cirurgia é muito forte, né? Atualmente, o serviço melhorou em cirurgia, porque o preceptor é um colega que ele é de Franca e ele faz cirurgia micrográfica também, então o serviço deu um upgrade na cirurgia, né? Eu fiquei sabendo recentemente. Mas assim, na época não era e eu me virava, ia para congresso, fazia curso, né? Ia aprendendo. Né? Meio que autodidata, fazendo curso, aprendendo. Hoje, a nossa especialidade tem isso, né? Os nossos congressos sempre tem cursos pré-congressos excelentes, práticos. Então, você
Se você estudar um pouco antes a anatomia e dar uma lida, você aprende bem, na hora o colega te dá as dicas, né? E para os alunos aí de medicina que estão assistindo, existe uma diferença aí da cirurgia na dermato, cirurgia dermatológica e cirurgia de Mohs. Qual que é essa diferença, assim? Então, Realmente. vamos lá. A cirurgia dermatológica é uma área abrangente. Eu gosto de falar que a cirurgia dermatológica é aquilo que ninguém gosta de fazer, né? Que são retirar pequenas pintas, cistos, né? O plástico não quer saber disso, ele quer fazer coisas maiores. O cirurgião geral acha que isso é besteira. Cirurgia de unha, ortopedista acha que é perda de tempo, ele não gosta, então sobra tudo isso pra gente, que eu acho ótimo, eu adoro fazer isso. Então isso é cirurgia dermatológica de uma forma geral. E dentro da cirurgia dermatológica você tem a cirurgia oncológica, câncer de pele, tá? Que basicamente nós fazemos tumores menores, superficiais, carcinoma basocelular, espinocelular e alguns casos de melanoma em estágio inicial. A cirurgia micrográfica de Mohs, ela entra na parte de cirurgia oncológica, né? Qual que é a diferença dela? Quando você vai tirar uma neoplasia por uma técnica convencional, por exemplo, no nariz, tá? Você tem um guideline que nós seguimos chamado NCCN americano. O que ele orienta? Um carcinoma basocelular no nariz. A margem que você tem que fazer é de pelo menos 4 a 6 milímetros de margem. Então, se você tem uma lesão de meio milímetro, você coloca mais meio milímetro, vira um e meio, você tira uma moeda. Com a cirurgia micrográfica, o que nós fazemos? Fazemos uma margem pequena de 1 a 2 milímetros e nós analisamos essa margem, fazemos uma lâmina na hora com congelação e analisamos todo o fundo e a borda da margem. Então, com isso, nós conseguimos avaliar 100% disso e ver se o tumor saiu tudo ou não. Se ele saiu, nós vamos fechar essa ferida, poupando o máximo possível de pele saudável que seria retirada na cirurgia convencional e, obviamente, com uma cicatriz melhor. Porém, se ficou resto de tumor, nós vamos ampliando e fazendo novos cortes e novas congelações até que se saia tudo, tá? Muita gente fala que a cirurgia micrográfica deixa cicatrizes melhores. Não é. É que assim, cerca de 80% das neoplasias dos tumores de pele, carcinoma basocelular e espinocelular, são mais delimitados, né? 20% que ele é infiltrativo. Então, nos casos realmente que eles são mais localizados e nos tipos mais tranquilos, vai ficar. Mas nos tipos infiltrativos, às vezes até fica uma cicatriz maior do que o esperado. Mas o grande trunfo da cirurgia micrográfica é a porcentagem de cura. Uma cirurgia convencional para basocelular, você tem 80%. Com cirurgia micrográfica, numa primeira intervenção, 95%, 98%, né? Então, você tem uma... E, Flávio, só dá uma simplificada para quem não é dermatologista. Então, assim, é no intraoperatório que você olha, no Mohs, assim, a diferença, eu vou tirar um tumor entre uma cirurgia de Mohs, que é a sua especialização, depois a gente fala como que faz para o médico dermatologista se tornar um cirurgião micrográfico, porque não, assim, nessa especialidade você não sai da dermatologia capacitado. Não. É uma subespecialidade, né? Mas basicamente, assim, trazendo para termos genéricos. Isso, para o médico então, generalista. Então, uma cirurgia convencional, você tira a peça, faz a margem grande e manda para o patologista analisar, certo? E ele vai analisar aquela margem maior. Muitos questionam, tá, mas por que então você faz uma margem grande e manda para o patologista? Por que é só 80%? Porque quando o patologista vai fazer os cortes para analisar essa peça cirúrgica, ele pega como se fosse a peça cirúrgica e corta como se fosse um pão de forma, várias fatias, e ele vira lateralmente e olha aquilo. Então ele olha uma amostra, toda a espessura do pão ele não vê. Então você pode ter escape disso, tá? Então isso é feito depois que você já tirou a lesão e já fechou o paciente, tá? Na cirurgia micrográfica não, nós fazemos a retirada da lesão, o paciente fica ali deitadinho, sedado, dormindo, anestesia local, e nós confeccionamos a lâmina na hora. E, inclusive, isso demora um pouco. Cada estágio desse, o estágio inicial de confecção da peça, geralmente demora 1 hora e meia para você ver a lâmina, e os outros cortes, normalmente, 40, 50 minutos. Né? Então, isso é na hora da cirurgia, isso é no intraoperatório. Então, eu costumo dizer que se uma cirurgia micrográfica é rápida, você fez ela, tirou no primeiro estágio e vai fechar, a cirurgia começa às 7h30 e eu acabo 10h30, 11 horas. Porque tem todo esse processamento de lâminas que é feito. Tá? Se tem vários estágios, adentra à tarde. Tá? E diferente da convencional, não, que você tira ali na hora, tirou, manda para o patologista e já fecha, tá? Só que o problema da convencional é que dependendo do lugar, o estrago vai ficar muito grande. Às vezes você faz
uma retirada que, quando você vai ver o resultado, não precisava ter tirado tudo aquilo, né? A profundidade, tudo. Você conseguiria poupar e conseguir um resultado melhor. Ah, como assim? Por exemplo, nariz. Você tem as cartilagens do nariz. Numa cirurgia convencional, às vezes, você vai tirar aquilo na espessura total, vai furar o nariz do paciente, e depois vai ter que fazer um enxerto, enfim, esteticamente dá trabalho você consertar isso. Na cirurgia micrográfica, nós começamos sempre tirando a pele e poupando a cartilagem, porque nós vamos olhar a lâmina. E foram várias vezes que eu fiz isso e o tumor não está na cartilagem. Então você poupou a cartilagem dele, você já não criou um defeito grande ali para corrigir, né? Isso é muito bom. Né? E, Flávio, a cirurgia micrográfica de Mohs, ela é só para CBC, que é o carcinoma base celular, e o SEC, que é o espino celular? Ou, por exemplo, o melanoma poderia ser tratado com uma cirurgia micrográfica de Mohs? Para melanoma, não. Assim, só se usa se for melanoma in situ, tá? Você faz melanoma in situ. Mas você pode usar para outros tumores também, como, por exemplo, carcinoma anexial microcístico. Um outro tumor que é muito bom você fazer cirurgia micrográfica de Mohs é o dermatofibrosarcoma protuberante, tá? O dermatofibrosarcoma, que dá em tórax, ele tem um neurotropismo incrível, ele avança junto acompanhando os nervos. Então, uma cirurgia convencional, a margem de uma cirurgia de dermatofibrosarcoma em tórax, a margem são 5 centímetros. Nossa. Com a Mohs, e mesmo assim, com a Mohs, a margem são 2. Olha só. Tá? Porque realmente o tumor ele invade ali e ele tem esse neurotropismo, né? Ele vai acompanhando o nervo, você tem que ficar muito atento a isso. Essa já é uma cirurgia que, quando nós vamos fazer, nós chamamos o patologista de confiança, porque para olhar as lâminas, porque é um tumor mais discreto, você tem que ter alguém que tem mais experiência para fazer. Base celular, espino celular, normalmente nós vemos a lâmina, né? Mas, assim, nesses tumores diferentes, sempre tem um patologista junto. Né? E pode ser usado para várias coisas. Em grandes serviços, fora daqui, em outros países, que você tem imunistoquímica junto com a cirurgia micrográfica. O que é imunistoquímica? É uma coloração diferente que faz uma marcação melhor de tumor. Alguns lugares do país, poucos têm. Mas é muito caro, é um kit muito caro, então a gente não tem, e tem uma certa validade, então nós não usamos de rotina. Eles fazem até PAGE, doença de PAGE, né, extramamária, e se tiram com mostra para fazer. Né? Então você tem essa utilidade. Né? Mas basicamente a maioria dos casos são carcinoma basocelular e espinocelular, que são os mais frequentes, né? São os cânceres de pele mais frequentes. E, Flávio, a cirurgia micrográfica de Mohs. Então, duas dúvidas. Uma, como um médico dermatologista se torna um cirurgião, especialista em cirurgia micrográfica de Mohs, que é o seu caso. E a outra dúvida é se essa cirurgia, você realiza ela no seu consultório ou não. Você precisa levar esse paciente para um hospital, precisa fazer um risco cirúrgico. Como que funciona isso também? Ótimo, excelente pergunta. Então, a primeira pergunta, como é que você faz essa formação? Você tem, quando o dermatologista acaba a formação dele, a residência, você tem cursos, né? Esses cursos da cirurgia micrográfica são organizados pela SBD. Hoje você tem vários centros, várias faculdades e serviços que fazem esse aprimoramento. Tá? Tem inclusive um curso nacional promovido pela SBD, que é em São Paulo, que tem 2 vagas por ano, e os outros serviços. Tá? Você precisa ter pelo menos 75 cirurgias sob supervisão e com conteúdo que você vai aprender, aulas teóricas, para você ser certificado. Tá? Eu fiz aqui com o Dr. Pacola, né, que é professor do serviço, que é um colega excepcional, com a formação cirúrgica espetacular, e na época eu até extrapolei, eu fiz 100, né, porque foi a pandemia, nós fizemos 100 casos e mandamos, tá? Mas você tem os cursos, a SBD tem um curso de aprimoramento para quem já é cirurgião, que já tenha tanto online quanto presencial. Mas é assim, você vai fazer. Geralmente demora de 1 a 2 anos para você ter essa formação para você ter esse número de cirurgias. Tá? E a formação inclui também, né, não só a parte do processamento, isso é, você retirar a lesão, processar esse material, colocar no criostato, congelar e ver a lâmina, mas também a parte de reconstrução, isso é, o cirurgião micrográfico de Mohs, né, o cirurgião micrográfico, ele tem que saber reconstruir. Tá? Quando você não tem habilidade para aquilo, você chama algum colega que tem. Então, por exemplo, eu tenho certa dificuldade com pálpebra. Então, quando eu tenho uma cirurgia que acomete pálpebra, tarso, estrutura periocular, eu chamo um óculo plástico. Eu faço a parte retirada do tumor, né, junto com ele, e aí eu ajudo ele a fechar.
Tranquilo, Legal. tá? Você pode fazer isso. Existem casos até, tem um colega do Rio de Janeiro, o Frederico, eu esqueci agora, Sanches. o Sanches, deu branco no nome, Frederico Fred, ele tem uns casos assim, assim, que entra neurocirurgia. Ele mostrou um caso de um paciente com um xantoma pleomórfico, se eu não me engano, que no couro cabeludo que ele tirou praticamente quase toda a pele, e aí entrou a neuro para tirar a calota, porque o tumor invadia a calota, colocaram uma prótese, aí ele fez parte do fechamento com o retalho junto com a plástica e fez enxerto. Então, assim, Envolve. aí a gente muita fala assim, gente, pô, né? uma dermatologista operando junto com o neuro, pois esses casos entram juntos, né? Para fazer essas construções. São casos muito difíceis, são casos raros, mas existe isso. A segunda pergunta... Esses casos você opera no seu consultório. Isso, O que isso. você opera no seu consultório e o que você precisa levar para um hospital, por exemplo? Tá. Aqui, o que nós fazemos? Para conforto dos pacientes, nós fazemos a cirurgia micrográfica com sedação. Então, é sempre em hospital, tá? Por quê? Porque o paciente, você monta o campo cirúrgico, tira lá a lesãozinha, né, com anestesia local, faz um curativo e vai analisar a lâmina, tá? Para conforto do paciente, eu acho interessante ele ficar sedado, tá? Por quê? Porque ele não vai ficar ansioso. Mas, muitos serviços aqui e fora daqui, Estados Unidos, por exemplo, o paciente é só anestesia local. Ele vai lá, tira, faz o curativo, o paciente volta para a sala de espera, fica lendo, mexendo no celular. Se precisa voltar, volta, tira mais um pedacinho, tá? Mas o que é o nosso problema que eu vejo? Principalmente nós, brasileiros e latinos, né? Você imagina a pessoa tá lá, nariz, você tira um estágio, tira dois. A partir do terceiro estágio, essa pessoa vai começar a ficar ansiosa. Tá? Dependendo do perfil do paciente, se é hipertenso, se tem comorbidade, aí já começa a subir pressão, aí já começa a complicar, tá? Então, é mais tranquilo da nossa parte sedar esse paciente, até para conforto dele, não ver nada ali, tranquilo. Mas muitos serviços do sul do país, serviços outros, vários do Brasil, eles fazem só com anestesia local, tá? E aí você pode ter uma estrutura, não precisa ser um hospital, mas uma clínica que tem um centro cirúrgico com uma estrutura melhor, você pode fazer isso aí tranquilamente. E para você poder fazer essa cirurgia, tem uma aparelhagem que você precisa adquirir também, né? Sim. O que é a aparelhagem que você tem que ter para fazer isso, né? Você vai fazer, primeiro que você tem que congelar isso aí, então você tem que ter um criostato de balcão, tá? E esse criostato de balcão nós usamos gel de congelamento, e hoje um criostato de balcão bom, marca boa, não tem conflito de interesse, Leica, que é a referência, é 130 a 150 mil. Tá? Você tem que ter todo o material que você usa ali de congelamento, lâmina, você tem que ter uma bancada de coloração para você fazer o HE rápido, né? Uma toxina-eosina, que é a coloração, você tem que ter um bom microscópio, hoje um bom microscópio 20 mil, tá? Então você tem que ter toda uma estruturinha para você fazer isso, tá? E você leva isso para o hospital? Não, isso já Ou lá está no tem hospital, lá? já Você está lá. deixa Isso o seu fica num lugar, tanto que os casos nós levamos para lá. Então, por exemplo, o que nós temos dificuldade aqui hoje em Cuiabá, tá? Que é uma dificuldade nossa. Nós não temos nenhum hospital grande que tenha um criostato. E para nós é difícil você investir isso, deixar num hospital para usar de vez em quando. E outra, os hospitais grandes não têm interesse nesse tipo de cirurgia. Eles querem cirurgias maiores. Então, por exemplo, casos que nós temos de pacientes que têm muitas comorbidades e que precisam ser operados e, por exemplo, um CTI depois, nós não temos como fazer aqui. É difícil. Então, esses casos eu encaminho para centros de referência. São Paulo, tem Goiânia, tem Minas, tem... Não, depende, tem Curitiba, tem vários, né? Nós encaminhamos para esses pacientes, para esses grandes centros, por quê? Você tem em São Paulo, por exemplo, o Einstein. O pessoal tem cirurgia no Einstein, no Sírio. Você escolhe lá, os colegas fazem. E interna o paciente, ele fica lá. Tá? Existem pacientes que não dá para você dar alta, né? Pacientes com lesões maiores. Eu tive um paciente recente que teve um tumor que invadiu parótida. Um vaso celular. Aí teve que fazer uma retirada superficial da parótida, monitorização do nervo facial, né? Então, paciente de 85 anos, diabético, cardiopata. Então, você tem que ter um certo assistência. Isso nós não fazemos aqui, tá? Mas, assim, aqui é só ambulatorialmente mesmo, né? Numa clínica, mas centro cirúrgico mesmo, não em clínica. Não, no seu consultório. No consultório, não. E assim, por exemplo, eu acho que o pessoal que ainda não é da dermatologia ou que está começando a dermatologia fica na dúvida nisso. Por exemplo, eu quero fazer cirurgia sim. O
que eu preciso ter no meu consultório, o que eu posso fazer no meu consultório de cirúrgico, da parte dermatológica, por exemplo, uma cirurgia de unha, eu posso fazer no meu consultório, eu preciso ter um centro cirúrgico, eu preciso montar um consultório com centro cirúrgico. Como que você faz isso na sua prática? Tem coisas que você opera na sua clínica, no seu consultório mesmo? O meu consultório, basicamente, eu faço muito coisa simples, né? Eu deixo mais para biópsias e curativos, tá? Por quê? Porque você tem uma salinha cirúrgica no consultório, tem uma legislação grande, muita burocracia, e é chato às vezes falar isso, mas às vezes muda. Você monta o seu consultório um ano, aí vem alguém da vigilância e pede para mudar. Então, assim, dá um certo trabalho. Então, é só para fazer biópsia mesmo, os laserzinhos lá, que eu faço alguns lasers simples, né? E coisas pequenas curativas. A maioria das cirurgias eu gosto sempre mais de levar para centro cirúrgico sempre que posso, né? Mesmo que seja numa clínica, por conta da comodidade, tá? Mas se você montar um consultório dentro dos parâmetros certinho, você consegue, às vezes, resolver isso de uma forma bem tranquila e fazer procedimentos maiores. Você tem que seguir a normatização e é tranquilo, tá? Com relação a tudo, é feito com anestesia local, né? Então dá para você fazer, sim, coisas bem interessantes, né? E cirurgias de unha, você faz retirada de cistos, você faz retirada de nervos, tá? Até colegas fazem cirurgias em nível ambulatorial, só que obviamente os nossos pacientes, eu faço mais parte consultório próprio, particular, mas assim, quando a gente fazia cursos de formação de cirurgias com blefaroplastia, essas coisas você pode fazer a nível, né? Superior você pode fazer em consultório, o pessoal faz em consultório, tá? A inferior não, a inferior incomoda, é melhor centro cirúrgico, mas superior pode fazer. Então todos esses pequenos procedimentos dá para você fazer sim, né? Sutura de orelha, né? Fendida, tudo dá para você fazer tranquilamente. Flávio, tem alguns locais, principalmente da face, que a gente tem que indicar Mohs. Você pode explicar mais ou menos quais são esses locais que são imprescindíveis a gente indicar a cirurgia micrográfica de Mohs, por favor? Sim, é que assim, isso mudou, tá? Antigamente ele falava áreas de risco. Isso. Hoje, o que a gente considera, tá? Segundo o NCCN, antigamente era a área de fenda embrionária, né? Que seria o H do rosto, a área central e essa região que acompanha as orelhas, né? Hoje a nova recomendação é que face é uma área de risco. Então, assim, teoricamente, segundo o NCCN, toda face é uma área de risco que você pode indicar Mohs. Isso é uma coisa que está mudando, assim como a medicina. A visão mais antiga que a gente tinha é a seguinte: não tem um tumorzinho de pele, eu vou tirar a cirurgia convencional, se não sair tudo eu indico o Mohs. Hoje a recomendação é, já faz a Mohs de cara, por quê? Porque você já vai tirar sem grandes problemas, que é como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas por que lá é desse jeito? Porque lá você tem a cobertura da cirurgia micrográfica por plano de saúde. Aqui nós não temos, tá? Então lá qualquer basocelular, espinocelular em face, via de regra, é cirurgia micrográfica. Tá? Então, e a incidência lá é muito maior que aqui, né? Então, isso é feito. Então, vamos falar hoje, indicação, qualquer tumor de face, você pode estar indicando cirurgia micrográfica, tá? Mas assim, primordialmente, nas áreas que você tem um risco maior de dano estético e de perda funcional, principalmente. Então, o que nós vamos falar assim, né? O que a gente mais indica é região periocular, nariz, perioral, tá? Orelha, que é uma estrutura, extremidades, mãos, dedos, genitália, tá? São as áreas que são de altíssimo risco, né? E tem de risco intermediário, os braços, né? Antebraços e pernas, e coxas e tronco é de baixo risco, tá? Aí você pode fazer porque você tem pele de sobra para você operar, tá? Então seria essa a recomendação, mas tem essa mudança, né? Que antes era a área de fenda embrionária do rosto, hoje é o rosto todo, tá? É a indicação. Legal. Flávio, eu acho que uma coisa legal da gente abordar aqui, assim, que tem muita gente que já tá na residência de dermato, ou que já quer começar a atender, e esse primeiro momento, esse primeiro contato com o consultório, eu acho que esse é um tema legal da gente abordar, porque as pessoas ficam meio perdidas, sabe? Como que foi pra você? Você chegou em Cuiabá, você montou seu consultório, e como começou essa captação de paciente? Então. Da onde vieram esses pacientes? Hoje você é professor na faculdade, você tá na residência, né? Eu ajudei a montar a residência, mas depois eu saí da residência e eu fui professor da Unic de 2006 a 2022, também saí
saí. Por Ai. conta da cirurgia micrográfica, eu precisava de mais horários, né, para Aham. operar. Então eu saí, só tô no consultório mesmo. Tá, e conta pra gente desse primeiro momento. Da onde que vieram os pacientes? Você chegou, você montou, sentou na mesa e falou, e agora? Da onde que eles vão vir? Ó, para quem está começando ainda, o melhor caminho são você se vincular a planos de saúde e convênios. A demanda já existe, tá? E geralmente aqui, por exemplo, em Cuiabá, é uma demanda reprimida, né? Apesar do número de profissionais que se tem, você ainda tem muita demanda para dermatologia. Então, se você chegar aqui, montar um consultório, começar a atender planos de saúde, tá? Unimed, sem conflito de interesse, que é uma cooperativa, você tem que se vincular e se cooperar. Mas os outros planos de saúde, você tem cooperativas em vários hospitais que você se vincula à cooperativa e você já está apto a atender os mais variados planos de saúde. Então, a melhor forma de você começar é assim, tá? Atendendo os planos. Por quê? Porque você já tem a demanda, você não precisa fazer marketing. Né? A partir do momento que está seu nome lá na lista de profissionais que atende o plano, você vai ter busca, tá? Os clientes vão chegar. O problema é que você tem uma remuneração um pouco mais baixa, você tem que fazer um pouco mais de volume, então você vai ter que trabalhar bastante, tá? Uma outra forma que eu acho interessante é você chegar de residência, né, se possível, se vincular a um serviço de ensino. Eu fiz isso quando eu cheguei, eu fiquei voluntário no Júlio Miller 1 ano lá, passando visita, vendo os pacientes, né? Inclusive o Paulo Pacola, que me ensinou a fazer MOS, quando eu voltei ele era residente da clínica, então eu discutia caso com ele, né? E ele me acompanhava nos ambulatórios, eu trabalhei um tempão no postão de saúde, também tem isso, né? Você pode ter vários serviços públicos, a demanda é mais reprimida ainda, você tem, apesar do salário ser péssimo, né? Você pode trabalhar, eu fiz isso, cheguei aqui, tinha que pagar a conta, então eu trabalhava em Várzea Grande, postão, e fazia de tudo um pouco, tá? Mas existe essa demanda, e a partir de um certo momento que você vai se estabilizando financeiramente, vai adquirindo renome, e aí você começa a fazer as suas escolhas, tá? Você vai tirando aqueles planos que pagam menos, vai selecionando os planos que você ganha mais, vai selecionando a sua clientela, vai fazendo o seu modelo de atendimento, se você quer fazer mais cirurgia, se quer fazer mais clínica, se quer fazer mais estética, tá? A estética ainda brilha os olhos, porque a maioria dos procedimentos são particulares, então as pessoas os colegas querem sempre fazer estética, né? E eu fiz durante muito tempo, ainda faço estética, a parte básica, mas cada vez mais eu estou migrando mais para cirurgia e a parte clínica, tá? Mas é assim, a melhor forma é essa. E depois você vai escolhendo o plano que você quer atender, o que você quer deixar de atender, e chega uma hora que você tem que fazer uma escolha que eu acho que é importante. O que é? Se você vai continuar atendendo convênio, ou se você vai ficar só com cliente particular. Ah, mas por quê? Qual que é a diferença? Eu vejo o seguinte, se você vai ficar atendendo convênios, geralmente você vai ficar fazendo atendimento de caso simples, porque o convênio paga pouco, então é uma consulta mais rápida, é aquele caso simples, que eu falo feijão com arroz, papapi, então tá beleza. A partir do momento que você escolhe atender casos mais difíceis e complicados, por convênio fica complicado. Por quê? Porque são consultas demoradas, você tem que dar mais atenção, você tem que conversar com o paciente, e isso por convênio não dá. Então, o que eu fiz? A minha escolha, eu sempre gostei de cirurgia, que pagava muito mal, né? Isso tem que ser dito. A nossa tabela de procedimentos médicos da dermatologia, quando teve a CBHPM, não foi bem estruturada, então os nossos procedimentos pagam muito mal. Tá? Então, são coisas assim horrorosas. Você ganha menos, às vezes, para tirar uma pinta do que atender uma consulta. Né? Então, não vale a pena. Então, como eu sempre gostei de cirurgia, chegou uma hora que eu parei de fazer isso. Né? E, dando aula muito tempo na Unic como professor, você começa a pegar só casos difíceis. Então, eu fiz essa escolha. Eu migrei. Hoje eu só atendo particular. Meu consultório é raro vir um caso fácil, geralmente são só casos mais complicados, ainda mais agora com essa história de cirurgia micrográfica, né, que eu já faço há algum tempo. Então, assim, o meu dia a dia nunca, vamos dizer assim, é muito fácil. Quando é muito fácil, eu desconfio, né? Tem alguma pegadinha, porque sempre tem uma coisa por trás, tá? E aí, assim, eu faço também a parte clínica também, apesar de fazer muita cirurgia e gostar de cirurgia, eu sempre gostei muito de clínica. Então, eu mexo muito com dermatites, alergias, farmacodermias, doenças em geral, né? E sempre gostei muito disso, doenças de unha. Eu faço muito isso, mas, assim, hoje eu posso me dar o luxo de atender só particular, mas já tenho 20 e poucos anos, né? O que não dá, às vezes, que eu vejo muito com essa turma nova, que a galera forma e fala, não, eu quero começar a atender só particular. É difícil, né? Difícil, né? É mais difícil, apesar de ter a mídia hoje em dia, que ajuda muito, mas não é bem assim, né? Você tem que ter um E tempinho. Flávio, como que foi essa transição?
Um dia você falou assim, não vou mais atender convênio. E parou? Ou você foi fazendo essa transição gradual? Boa pergunta, né? Foi meio assim Na raça. na raça. O que aconteceu? Foi um momento que teve uns problemas aqui com a cooperativa, porque no final da história eu só atendi Unimed, né? Então, eu fui selecionando, então eu só atendi Unimed, não atendi mais nenhum plano. Beleza, tinha um preço que cobrava para quem tinha plano de saúde particular. Enfim, e aí andamos tendo alguns problemas e desavenças na cooperativa, né? E rolo. Eu até na época eu tentei fazer parte de uma chapa para tentar eleger como conselheiro, não era conselheiro fiscal, aquela parte lá da cooperativa que tem a parte de ensino, tem um nome lá, enfim. E não deu certo, eu me desiludi, a cooperativa teve esses problemas financeiros, aí chegou uma hora e falei, não, chega, esse negócio está muito bagunçado, eu não quero. Tá? Eu vou parar de atender, não vou mais atender. A minha esposa, que controla a parte de finanças, que eu sou péssimo com finanças, né, que controla isso, a minha esposa pulou dessa altura. Falei assim, mas eu vou parar e pronto. E aí o que eu fiz? Eu fiz um particular com preço mais em conta e parei. E no primeiro mês eu já ganhei um pouco mais do que eu ganhava antes com Menos tempo. 2/3 do trabalho. Então, deu certo, tá? E na época, mas como é que você fez isso? Você já descredenciou direto? Não. Na época tinha no estatuto da cooperativa que eu poderia me afastar sem nenhuma justificativa. Tem as justificativas, mestrado, doutorado, essas coisas. Mas naquela época, sem nenhuma justificativa por 6 meses. Então, o que eu fiz? Mandei uma cartinha para a cooperativa e falou, não atendo mais a partir de tal data. 15, 20 dias. Beleza, parei. E senti. Se desse errado, poderia voltar. Deu certo. Depois eu saí. Tá? Foi assim que aconteceu. Né? Mas nós temos muito medo, né? Depois que você está aí atendendo convênio e tudo, você fica com medo de sair, né? Porque é uma segurança. E como eu falei, você não precisa fazer marketing. Quando você atende só consultório particular, você tem que investir em marketing, você tem que aparecer, você tem que produzir conteúdo, tá? Porque você tem que movimentar o seu consultório, né? O consultório particular é isso, ele é meio montanha-russa. Tem dia que você está lotado, tem dia que você está mais vazio, né? E é assim que funciona, tem essa flutuação. E eu acho a sua história, Flávio, muito interessante, a parte que você falou assim, que você foi para o particular e nesse momento começaram a chegar os casos difíceis. Isso é interessante. Às vezes os casos difíceis já estavam ali, mas pela falta de tempo para detectar esses casos difíceis, o que eu sinto no consultório particular? Esses casos difíceis, eles estão ali. Eles estão rodando por dermatologistas excelentes. Às vezes o paciente vem comigo, ele traz as receitas, passou por dermatologistas excelentes. A única diferença entre eu e eles foi a falta de tempo que eles tiveram. Exatamente, você tem que conversar, porque assim, dependendo da patologia, você precisa esmiuçar, você precisa conversar, você precisa perguntar a mesma coisa para o paciente 2 ou 3 vezes, porque na primeira ele não lembra, na segunda, na terceira ele fala, mas é verdade, eu tomei esse remédio, não tomei. Então são pequenos detalhes que você tem que ter, e são casos às vezes que você define, né? Por exemplo, eu tive uma paciente que ela fez uma farmacodermia. E aí, tinha história de alergia anti-inflamatório. Fez farmacodermia, vamos entrar com tratamento. Corticoide e tudo, que é o que a gente usa. E ela não melhorava a coceira. Eu falei, mas tá estranho, a coceira não melhora daqui, vai dali. Mas a senhora teve alguma alergia, alguma coisa? Fora isso, alimentação? Mas de vez em quando dá uma diarreia, uns negócios diferentes. Vamos daqui, vamos dali. Come muita massa. Né? E assim, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, corta glúten. Né? Cortamos glúten e parou a coceira. Então, o que é uma paciente que tinha provavelmente doença celíaca, subdiagnosticada, e fez uma farmacodermia. Então, complicou a minha vida. Né? E eu tive que, no meio do tratamento, pensar em outras coisas. Aí pedimos exames lá, certinho, tudo para confirmar, e confirmou. Então, ela não tinha uma alergia, ela tinha 2 alergias, né? E assim, isso eu não descobri de cara. Foi no retorno, no melhora, volta, conversa de novo, vê e vai. Então, isso você tem. Eu tô com outro caso assim, parecido. Uma paciente com prurido pós-parto. Lesões tipo urticária vasculite. Pensei, uma erupção polimórfica da gestação. PUP. Entramos com corticoide. 5 dias não melhora a coceira. Coçando muito. Chamei de volta, mesma história. Tem algum problema? Eu tenho um diagnóstico de disbiose, eu tenho uma diarreia crônica que é desbiose. E glúten. Adoro comer pão e massa. Então vai cortar. Essa eu não sei ainda o desfecho, mas provavelmente vai ser outra que tem também uma doença celíaca, tá? Então, assim, isso você só faz o diagnóstico se você conversa
com o paciente. E se você tem tempo, né? Eu lembro Isso, que tem nós que ter dois tempo. fomos ver aquele paciente, o padre, né? 95 anos. Sim, Então nós perdemos um período, porque a gente teve que ir até ele. sim, uma doença domiciliar. Ligar pro geriatra, falar com a médica alergista. Então, essa entrega que a consulta particular permite, né? Nesse caso a gente fez pro bono, mas a consulta particular permite essa entrega de você entrar em contato com vários outros especialistas que cuidam daquele mesmo paciente. Como que atendendo 60 pacientes em um dia, Você 30 não pacientes? consegue. Não tem Não. tempo. Você não consegue, então infelizmente é isso. Isso é um custo que existe, né? Não tem como você falar, tem que ter a mesma qualidade. Não tem como você ter a mesma qualidade com carga horária, com conta para pagar, com boleto. Infelizmente isso é uma realidade. Agora, é aquilo que eu falei. Ah, não, mas eu não quero mexer com particular, eu quero continuar no convênio. Acho que é ótimo, só que eu acho que dificilmente essa pessoa vai conseguir, às vezes, fazer atendimento para esses casos mais difíceis, porque você tem um volume de paciente para atender, né? Então, aí, o que acontece muitas vezes, né? Que eu já vi, que não tenho nada contra. É perfil de profissional. O colega atende um monte, mas ele faz os casos fáceis, quando tem os casos difíceis, ele encaminha para quem faz caso difícil. Isso também é uma referência. Sim. Assim como no sistema público você tem o sistema primário, secundário e terciário. Você pode ter isso aí, tá? Eu faço essa coisa aqui, o que eu não faço. Assim como eu também tenho os casos que eu não gosto, né? Os casos de cabelo que eu não gosto, eu encaminho pra turma aí, mando, né? Que eu não gosto de fazer. Então, é perfil. Você vai fazendo aquilo que você gosta. E outra coisa muito interessante que eu peguei da sua fala, Fábio, que eu acho assim fantástico, é que você faz clínica. Sim. Você falou assim, eu faço estética, a parte básica da estética, mas às vezes as pessoas têm uma concepção que o médico, o dermatologista ou o médico, ele precisa fazer ou procedimento estético, ou soroterapia capilar, ou, assim, empurrar alguma coisa para poder fazer sucesso no consultório particular. E eu vejo o seu consultório particular bombando, você tem um monte de pacientes que são, assim, super fiéis a você, fazendo clínica. Sim. E eu vejo que cada vez mais isso tem voltado. Às vezes o paciente vem no consultório e aí a gente tira a roupa do paciente para examinar, que é o básico que o médico dermatologista faz, tirar a roupa do paciente para examinar. E no final da consulta o paciente fala, doutora, nunca tiraram minha roupa. Isso. Não é? Então Isso, você fazendo exatamente. feijão com arroz, Bem feito. Bem feito, né? o seu consultório... Exato, fluindo. e assim, você dando também, porque a gente acaba trabalhando um pouco, às vezes, como clínico, né? Sim. Você dando orientação para o paciente para uma série de coisas, né? Nós tratamos doenças, por exemplo, eu faço muito psoríase também, psoríase de adenite eu gosto, né? De adenite faço a parte cirúrgica, mas assim, você tem que tratar o paciente tem comorbidades, ele está acima do peso, ele é ansioso, em geral, a maioria das pessoas acima do peso, com raríssimas exceções, são ansiosas, né? A ansiedade é a raiz de uma série de outras patologias, né? A maioria dos pacientes que tem compulsão, seja cigarro, seja bebida, seja alimentação, enfim, a raiz disso tudo é a ansiedade que o paciente não trata e tem preconceito em tratar. Isso. Então você não consegue controlar esse paciente, ele tem que tratar isso primeiro para você depois conseguir organizar. Aliás, você consegue tratar ele, mas ele vai continuar naquele ciclo de doença, de problema, né? Ele não vai sair daquilo. E a nossa função enquanto profissionais da área de saúde, médicos, é orientar. Então, de vez em quando eu passo, sim, eu sou velho, barba branca, eu passo sabão em paciente. Não pode. Como não pode? Ele tem que ser alertado para isso, querendo ou não. É minha função como profissional alertá-lo e, às vezes, até dar uma reprimenda no paciente, porque você não consegue isso, né? Eu já tive casos de exemplo, psoríase, uma paciente começou a tratar, não melhorava, acima do peso. Eu falei, você tem que emagrecer, vai te ajudar. Usando imunobiológico, não respondeu. Enfim, insistiu muito, troquei o imunobiológico dela. O que aconteceu? Resposta ainda, mais ou menos. Aí eu falei, minha filha, não falei nesse termo, né, minha filha. Eu falei, chegamos a um ponto que ou você emagrece que eu não vou te dar outro remédio. Pronto, né? Bati o pé, não vou dar. Enfim, ela emagreceu 10 quilos, ficou sem nenhuma lesão. Então tirou aquele estado inflamatório dela, que o peso, então melhorou. Aí eu falei, né, o senhor falou, eu falei, pois eu falei, né, que você tinha que emagrecer. Então, assim, a nossa função é isso, é orientar o paciente. Eu estou com um paciente de quase 80 anos também, que vai num, vai no outro, e tem um problema vascular grave, tem psoríase, é coronariopata, tem um linfedema crônico, aquele rolo, trata com nefrologista. Eu chamei e falei, olha, quem que é o geriatra dele? Ou a geriatra? Não tem. Eu falei, precisa ter.
Porque ele Pra fica pingando organizar. aqui, aqui, outro ali. Ele precisa ter alguém que controle a vida dele. E como ele tem quase 80, é um geriatra. Porque ele vai administrar isso tudo e ele vai fazer ponte com os profissionais. Porque não adianta, ele fica o cardiologista vai tratar aqui, o vascular vai tratar o linfedema, eu trato a psoríase dele e tento dar uma ajuda nas outras coisas, mas não é minha área, né? Aí eu preciso de um profissional, então você tem que orientar o paciente. O paciente gosta disso, ser orientado, só que você precisa ter tempo. E o paciente gosta também da nossa visão integrativa, né? De você olhar o paciente como um todo, não Isso. olhar apenas a lesão dele, porque muitos acham que o dermatologista é aquele médico que vai fazer apenas a parte estética, mas quando ele vai no médico dermatologista, que como a Lu disse, que a gente examina o corpo inteiro, que a gente pergunta sobre outros sintomas, até gastrointestinais ou neurológicos ou outras coisas, a gente começa a investigar algumas coisas que, por isso que não tá melhorando, e a gente tem que investigar e acha outras doenças, como o caso de mieloma múltiplo, que você insistiu Sim. numa anemia. Se você não soubesse a parte clínica, você não teria pensado. Então Exatamente. esse é o nosso diferencial, da gente saber medicina. Sim. E a gente fazer nosso serviço da melhor forma possível, né? Para o cliente, para o paciente, isso, a gente- né? Você trata ele como você gostaria de ser tratado. Isso que é essencial, você tem que ser bem isso. tratado. Só E que isso faz- toma tempo. Isso, é importante. Isso toma tempo, né? Então você tem que conversar, você tem que ver, você tem que rever, reavaliar, né? E sempre ter aquele olhar curioso. Assim, Desconfiar, né? desconfiar. E Flávio, agora entrando na parte que geralmente os médicos não gostam muito, que é a parte de gestão de consultório. Você já falou que a parte financeira quem cuida é sua esposa, Sim, Luciana, sim. maravilhosa, nutricionista infantil, materno infantil, que inclusive atende com você, né? Vocês Isso. dividem o consultório. Mas a parte de captação de pacientes, agora a medicina tem tido um movimento diferente. Você acha que ainda vale mais o boca a boca, o encaminhamento de colegas ou não? Você acha que para você hoje, você sente que vem muito do digital? Eu sou um dinossauro no mundo novo, né? Eu me considero hoje. Quando eu cheguei há 20 anos atrás, eu era os novinhos e tinha os colegas antigos. Hoje eu brinco que eu faço parte dos colegas antigos e chegaram os novos, né? Então eu sou o dinossauro. Eu vivo essa mudança, tá? Eu sou da época que o paciente vinha porque alguém falou e viu nos planos de saúde, tá? Mas por incrível que pareça, eu tenho isso aí agora feito, nós fizemos uma tabela sobre isso, tá? Digital, minha demanda digital, 10 a 20%. 80% dos meus pacientes vêm porque outros pacientes indicaram e porque os colegas indicaram. Então, no meu caso, o meu maior fonte de pacientes são os próprios pacientes que indicam. É quase meio a meio, pareado. Na realidade, não é quase meio a meio, é 60% paciente, 40% desses 80% colegas, tá? Que me indicam. Então, é referência de outros colegas e os próprios pacientes que indicam, que é a famosa boca a boca, que, na minha opinião, ainda é o melhor conversor de novos clientes, tá? Porque isso é inerente ao ser humano. Se você encontra alguém que fala bem de alguém, isso funciona muito melhor que qualquer mídia, qualquer coisa, entendeu? Isso é um fator que eu falo assim de acreditação, tá? A pessoa, ele dá atenção, foi bom, tudo. Então, no meu caso, é isso que funciona. Existem outros colegas que são as mídias, tá? A mídia, nós temos Instagram, temos tudo isso aí, né? Fazemos um marketing, tudo. Eu tenho dificuldade. Se a Luciana e temos uma consultoria que ficam bravos, que queriam que eu gravasse vídeo 2, 3 vezes por semana. Eu tenho dificuldade, tenho preguiça, não gosto. Enfim, tenho dificuldades técnicas, né? Com essa tecnologia que eu tenho um pouco de dificuldade. Mas, assim, tem outros colegas que adquiriram renome por mídias sociais, né? Não que não façam trabalho bom, façam bem feito, mas por mídias sociais e alavancados aí por uma consultoria boa. Eu acho que isso é importante hoje em dia, dependendo do público que você vai focar, tá? Mas no meu caso, é que eu mexo muito, que eu falo, né? Dermatologia mais raiz, né? Doença, faço a estética básica, tenho a cirurgia, é muita indicação de paciente e de colegas, né? De colegas. E eu acho que a indicação, Flávio, é muito valiosa. Porque além a indicação de pacientes, boca a boca, mas a indicação de colegas. Porque quando o paciente ele vem indicado por um colega que ele já confia,
o paciente ele já tem uma confiança em você antes de te conhecer. E você falou que você não faz marketing, mas você faz marketing, sabe? Porque eu sou uma das que te encaminho pacientes cirúrgicos e eu já recebi um vinho de presente, como uma forma de agradecimento. Talvez você nem saiba, porque quem tá fazendo muito provavelmente é sua esposa. Mas eu recebi um vinho. Então você acha que eu me sentindo prestigiada, como eu me senti por ter te mandado pacientes, que algum dia na minha vida eu vou mandar um paciente para outro cirurgião dermatológico? Não, eu vou continuar mandando pra... E isso é um marketing. Prestigiar quem te prestigia. É sim, um marketing. sem dúvida. Quando eu quis dizer marketing, na verdade eu tô falando de mídias sociais. Eu somente eu tenho uma certa dificuldade em relação a isso. Às vezes eu tenho até uma certa inveja de quem faz isso melhor, porque eu acho que é tempo, você tem que... E é uma coisa que você tem que dedicar tempo, né? A isso, porque parece que é fácil. Pega um celular e vou gravar. É uma porcaria, né? Então você tem que ter um negócio, tem que ter um jeito, né? Tem que ter tudo isso. Eu não tenho muito disso. Mas assim, tem os colegas, tem os próprios pacientes, né? E da mesma forma também que, graças a Deus, assim, tem também a questão da Luciana, né, minha esposa, e a equipe, a consultoria que nós temos, que ajudam muito também. Nós temos tudo isso por trás, tá? Eu sou bom eu falo que eu sou limitado. Eu sou uma pessoa limitada. Por quê? Porque eu sou bom disso. Eu sou bom em atender, conversar com o paciente, fazer um diagnóstico e operar. As outras coisas eu sou ruim. Detesto Excel. Eu detesto Excel. Não gosto de planilha, tá? Fico angustiado, tenho que ficar controlando coisas, conto, boleto, tento ajudar tudo, né? Mas quem faz o grosso disso é a Luciana, né? Mas a gente precisa, tá? Isso é um defeito que eu tenho, que eu, graças a Deus, eu tenho uma esposa que faz por mim, mas assim, eu acho que todo médico tem que ter isso. Aliás, essa é uma opinião minha. Eu acho que todo curso superior tinha que ter a matéria de finanças, né? de gestão. É um absurdo. Não só medicina, qualquer curso. Você sai da faculdade perdido. Se você não tem uma família, alguém na família para te orientar, você toma pancada demais. Eu tomei muita pancada com contador, com serviço com contabilidade, então assim, até você engrenar, então falta isso, né? A balinha da recepção, papel higiênico do banheiro da recepção, aí produto que estraga, realmente muita coisa. Mas eu discordo, quando você diz que você não é bom, eu discordo. Primeiro, a gente fala de crenças limitantes, né? Eu concordo que você não goste. Sim. Mas eu discordo que você é bom, porque tem 1 hora que a gente tá aqui falando, e tudo que você falou, se você tivesse com o celular falando pro paciente, isso já gerava conteúdo. Então, isso até a gente te presenteou com aquele livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito, e ela tem um TED Talk dela falando sobre isso, sobre a vulnerabilidade. Às vezes a gente se escuta e a gente não gosta do que a gente vê, mas não significa que não seja bom. Sim. Então, você tem facilidade de oratória, você deu aula a vida inteira, você tem facilidade de se comunicar com seus pacientes, tanto é que você tem um consultório particular que atende casos clínicos e as pessoas pagam para estar na sua presença, receber um diagnóstico. Por que essas pessoas não te ouviriam, né, numa mídia social? Sim. Então, eu discordo do você não é bom. Você pode não gostar, tudo bem? Mais que motivação, eu tenho preguiça, né? Aquela frase. É bem isso. É bem isso. E, na verdade, você tem uma esposa que trabalha com você. Sim. Você tem a sorte da sua esposa trabalhar com você e assumir todo esse papel que você não gosta. E ela gosta. Então, não sei se ela gosta, mas é necessário. Então, ela sobrou pra ela e vamos que vamos. Mas é bom, mas é gratificante. Mas isso que você falou dos pacientes que pagam é uma coisa importante também, né? Na estrutura. Que você falou, como é que consultório, dicas, né? Boas secretárias. Isso hoje cada vez é mais raro e graças a Deus nós temos boas secretárias bem treinadas. E isso que você falou, eu falo para elas, né? Falou, olha, o paciente escolheu vir aqui pagar para ser atendido pelo nosso serviço. Então, o mínimo que ele pode ter, o mínimo, é ser muito bem atendido. Sim. Tá? Mas é bem atendido mesmo. É cafezinho, se precisa de alguma coisa, deu algum problema com o estacionamento, elas descem lá, conversam. Resolveu o problema dele, porque hoje nós temos isso, né? As pessoas hoje ficam largadas, então as pessoas querem atenção. E outra, você tem um cliente que está pagando para ir lá te ver. Né? Então, esse cliente ele tem que ser muito bem atendido e nós tentamos fazer isso da melhor forma possível. Né? Cliente sempre tem razão, sempre tem razão. São raros os clientes que eu
da minha carteira que eu não gosto de atender. Isso é uma característica que eu tenho também. Às vezes, paciente que eu não vou com a cara, eu não faço muita questão que ele volte mesmo, não, e não. Eu acho que tem que ter empatia. Tá? Assim como deve ter cliente que não gostou da minha consulta e nunca mais voltou. Tá? Mas a minha carteira, com raríssimas exceções, eu gosto dos meus clientes. Tá? Assim, de atendê-los. Então, cria um vínculo, eu brinco. Né? Sabe aquela história do médico ter aquele negócio, ser totalmente profissional? Cara, eu não sou assim. Eu chego, eu brinco, eu pergunto à família, eu pergunto para ele, eu dou palpite. Entendeu? Eu falo que eu gosto dessa história do paciente chegar, brincar com ele, interagir, né? Até porque a gente vai tratar de muitos problemas, né? Então, você tem que aliviar aquele momento para o paciente, né? Tem que ser leve, tem que ser leve. Tá? O cara tem uma doença grave, eu tenho algum problema, você tem que ser leve, você tem que dar o melhor de você. Isso eu faço questão. Dentro do consultório, eu faço questão e eu gosto do que eu faço, né? Então, trabalhar para mim não é ir para o consultório atender, para mim não é nenhum peso. Mas isso que você falou, Flávia, da secretária, né? Do bom atendimento. Quem nunca tentou marcar a consulta com um colega bom, você sabe que o colega é bom e desistiu por causa do atendimento da secretária. Mas, na minha opinião, a responsabilidade é do colega. Porque os médicos não tomam para si a responsabilidade. A secretária é ruim. Não. Quem tem que fazer o treinamento da secretária é o médico. Sim. Né? Então, esse treinamento que você fez, que você conseguiu ter uma equipe, é mérito de vocês. Seu e da sua esposa que treinou essa equipe. E esse treinamento ele tem que ser constante, né? Não, isso é assim como o nosso conhecimento tem que ser aprimorado dia a dia, ano a ano, mês a mês, a sua equipe tem que ser aprimorada, tem que ser estimulada, tem que ser bem tratada, tem que ganhar bem, né? Não adianta você pagar mal, né? Eu vejo muito isso, colaboradores, agora o termo é esse, né? Colaboradores, né? Todos os colaboradores têm que ganhar bem, tem que ter, nós temos plano, né? Tem que sentir prazer em trabalhar, para promover, você tem que ouvir o feedback. Eu gosto muito disso. Pelo menos, como é que tá a recepção? É alguma coisa? Às vezes eu pergunto para ela assim, ó, dica, o que vocês querem me dar de dica? Que vocês acharam que tem que mudar, que melhorar? O senhor precisa fazer isso. O senhor tá conversando demais. O senhor diminui a conversa, porque... Aí eu tento... né? Seja, o consultório já tá cheio, não fica conversando demais, não, perguntando os parentes. Não, hoje eu vou tentar ser menos prolixo, né? E a gente vai. Mas é isso. Isso que você falou é essencial. É examinar o paciente como um todo, dar atenção. Esses tempos eu atendi uma pacientezinha, né? E filha de colega, e eu não sei porquê, olha, você também é amarela, menina. Né? Você é amarelinha. Você sempre foi assim, amarelinha? Também é amarelinha, vocês colegas, né? Tá bom. Esse dia que eu tenho a colega, falou, olha, você falou que eu fiquei encafifado, fui procurar, descobri que ela tem síndrome de Gilbert. Né? A filha com 18, 19 anos, né? Mas é aquilo, você tá na hora lá, falei, tá estranho, né? Então você tem que ter você tem que olhar, passou, uai. Fazer diagnóstico tardio, então passa, né? Mas você tem que sempre estar de olho nisso, sempre estar desconfiado, né? É sempre ter aquele olharzinho instigante. A nossa função, enquanto médicos, é ser desconfiados, né? Você tem que investigar, né? Esse é o meu dia a dia. Eu atendo muito pacientes com farmacodermia, com dermatites, com alergias, né? Eu falo que não é uma investigação médica, é quase que uma investigação policial. Você tem que perguntar N vezes ali, aí pra você achar, né, a causa. Esse é o meu dia a dia. Né? E você muda na carreira. Então, por exemplo, uma coisa interessante, quando eu comecei, eu não atendia criança. Tá? Aliás, fazia questão de não atender criança, porque era uma consulta difícil por plano de saúde. Então, você imagina, a criança chega, arrebenta seu consultório, mexe aquele rolo todo, você ganha pouco, né? Depois que eu atendi, passei a fazer só particular, eu atendo criança. Sou bem remunerado. Dá trabalho? Dá. Mas ser bem remunerado. E eu até gosto, deixa a coisa mais leve, né? Muitas coisas, até como fui professor de faculdade há muito tempo, você tem bagagem. Então, hoje eu atendo, mudei. Né? Então você muda a carreira, né? E faço cirurgia, faço toda essa parte clínica, mas é interessante, que o importante é continuar aprimorando, né? Esse que é o X da questão que vocês já sabem melhor, que não pode parar, né? Legal, Flávio, muito boa essa troca. Mais uma vez, obrigada por ter ficado aqui com a gente. A gente conversou 1 hora, nem viu o tempo passar. Você já? E agora que a gente está encaminhando para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, quem olha para você com admiração e quer um dia chegar onde você chegou. Que mensagem que você dá para quem ainda está lá atrás na jornada e já começou dermatologia ou ainda não começou, quer dermatologia, quer ser um médico dermatologista como você?
que se espelha em você, que um dia almeja ter um consultório particular, atender casos clínicos, operar nessa área. Que mensagem que você pode deixar para essas pessoas? Bom, a principal mensagem é dedique-se, né? Faça com paixão, faça com dedicação, faça com amor, tá? E procure se aprimorar. Então, são os dois pilares, tá? Atenção, atenção e estudo, tá? Se especialize, procure sempre melhorar, mas jamais deixe de atender aquela pessoa que está na sua frente com atenção e com carinho. Se você fizer isso, o sucesso vem automaticamente. Perfeito, maravilhoso, Flávio. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.